Boa tarde. Boa tarde para quem está chegando aqui na nossa live de sábado, aqui no perfil Aui Superfoods. Sejam todos bem-vindos. Chegando a Carla, nossa convidada, Carla Cavalheiro, Kali Yoga Terapia, que é o seu espaço de nutrição do corpo e da alma. Carlinha, que bom que você é pontual. A Pati que cuida da fanpage. Bem-vindos, quem está chegando agora. JCS Produções, Pribusato, sejam todos bem-vindos, vão chegando. Eu já vou chamar a Carla. Eu quero falar para vocês que eu estou feliz por mais essa live aqui na Aui Superfoods, que é essa startup que produz alimentos regenerativos e que promove a regeneração das florestas, o bem viver, o estilo de vida saudável, o aumento da nossa consciência aqui no planeta como seres coletivos, como seres que fazem parte de um grande sistema, de um ecossistema que pode ser saudável, que pode ser ecológico, equilibrado, harmônico, que pode ser ligado ao bem comum e que a gente pode se unir, se juntar nessa grande rede para caminharmos juntos, cada um trazendo seu dom, seu talento, trazendo a sua verdade, porque não existe uma única verdade. Então estamos todos conectados por uma vibração de realidade, de verdade pessoal, da pulsação do nosso coração para um bem maior e para que a gente possa se conectar nessa vibração mais sutil, nessa vibração mais elevada, de união, de estarem todos os seres satisfeitos, exercendo o seu dom aqui no planeta Terra. Então, eu tenho a honra de receber hoje a alegria a Carla Cavalheiro, que vai chegar aqui para nos falar da sua trajetória tão rica, como ela começou a vida dela. Eu já vou chamar a Carlinha, que vem de uma história que começou no mundo acadêmico, na psicologia acadêmica convencional e expandiu para muitas outras maneiras de olhar para a nossa vida emocional, para a psicologia humana, para as questões humanas. Então eu vou trazer aqui a Carlinha. Ela já fez aqui a solicitação. Carlinha, chegue! Amor! Chegou, amor! Oh, querida, que delícia! Que delícia! Seja bem-vinda aqui na nossa casa da Aui Superfoods, que é essa startup que promove o bem viver, o bem falar, a conexão entre todas as pessoas, entre todos os seres, que você se sinta livre para trazer a sua palavra, sua boa palavra, o seu dom, as suas sementes, que a gente possa florescer todas as sementes de cada live aqui desse espaço, de cada encontro. Eu sinto que a gente tem se conectado com plantadores e plantadoras de um novo tempo. E você é mais uma representante dessa grande rede de nutrição do corpo e da alma. Então, seja bem-vinda, amiga. Eu quero te passar a palavra, pedindo para você
dizer como você se sente nesse momento, como está seu coração, como está sua vida e o que você quiser trazer para a gente. Gratidão. Melissa, eu estava te ouvindo, Ingra, antes mesmo de entrar aqui no ar ao vivo junto, né? E como a vida vai dando para a gente comprovações de que essa realidade quantificável é tão relativa, né? O quanto a gente pode estar em diferentes papéis, né? O quanto a gente pode ser ao mesmo tempo anfitrião e convidado, e o quanto essa magia da vida nos reserva surpresas, não é verdade? Então as pessoas que nos acompanharem aqui até o final da live vão ter surpresas também, né? Do quanto essa conexão com causas nobres, o quanto essa conexão com a verdade que nos habita e que nos faz ser cada vez mais seres livres, felizes, não só para desfrutar desse estado de felicidade, mas para compartilhar esse estado de felicidade em benefício mútuo, né? Quando a gente escolhe esse caminho, como uma magia e uma conexão vai se fazendo além, né, das conexões virtuais, enfim, mas isso tudo vai rolar aí durante a live com as pessoas que nos acompanharem. E queria começar dizendo também que a alegria de estar aqui conversando contigo, né? Porque eu me dirijo de um coração humano para um coração humano, com essa consciência de que a gente pode tocar muitos corações humanos. Então, toda vez que uma live fica salva, toda vez que a gente faz, seja lá uma palestra, um atendimento, uma live, é um serviço que é entregue para o universo, né? E ele se torna perene pelo ato de juntar a tecnologia e deixar isso disponível para as pessoas que venham depois também a desfrutar, a saborear, né, esse super alimento de conversas que edificam. Então, eu senti no teu convite inicial a liberdade de falar um pouquinho da minha trajetória, porque eu estou nesse momento aqui falando com todos vocês, né, a partir de um espaço que a gente chama aqui em casa, em família, de ashram familiar. Que história é essa de ashram familiar? Né? Como é que uma psicóloga vai estar inserida num ashram? O que é essa natureza que está aqui, onde eu estou inserida, tem a ver com tudo isso? E essa é a tessitura da conversa, né? Assim como a trama dessa mandala, que está aqui, balançando. Nós somos todos fios, né, de uma mesma urdidura, de uma mesma teia. Então, como a Ingra já disse, eu comecei a minha trajetória profissional 3 décadas atrás, né? Parte essa dos meus 50 anos de vida, muito feliz com o meu meio século de vida. E nesses 30 anos de exercício da psicologia, eu comecei num lugar bem formal, que me era confortável naquele momento, e que foi se tornando cada vez mais desconfortável, sabe, Ingra? Porque foi ficando pequeno me colocar dentro de um rótulo específico, ou eu fui me sentindo, a gente pode falar aqui, foi me sentindo quase uma charlatã, né? Em tentar entender ou explorar a consciência do ser humano apenas a partir de um recorte psi. Vejam bem, eu honro esse lugar da psicologia, né? Ele me foi e me é muito útil no sentido de compreender a estrutura psíquica das pessoas, mas isso foi se somando ao que nos traz aqui hoje, né? A trazer outros elementos para essa teia, de maneira que aquilo que eu sou e o que eu faço é completamente indissociável, né? O exercício profissional que eu ofereço, o meu servir voluntário ou profissional, ele parte de uma trajetória que foi conciliando o yoga. Foi conciliando o yoga, eu quero dizer, não aquele yoga que a gente faz às terças e quintas num espaço de fazer exercícios, mas uma cultura de vida que entende que todos nós, independente de crenças, independente de tradições, independente de culturas, né? Estamos numa busca nessa trajetória humana, cada vez mais por algo que seja mais orgânico, que algo que seja mais nutritivo, algo que nos conecte a um jeito mais natural e autossustentável de ser e de viver. E aí, ao encontrar esse yoga, né, a partir do exercício da meditação também, eu fui percebendo que existia um terceiro elemento, além da compreensão psíquica da mente, além dessa expansão espiritual, se pode dizer, através do yoga, que era o alimento físico, né? Porque o alimento da mente faz muito sentido, o alimento da alma faz muito sentido,
Mas o alimento físico, esse que diferencia se a gente está comendo, se a gente está se alimentando ou se a gente está se nutrindo, né? São 3 formas diferentes de entrar em contato com o alimento físico. Eu fui percebendo que a grande transformação que aconteceu na minha própria vida, Ingra, né, e que foi acontecendo na vida da minha família, se devia sim, né, ao exercício do autoconhecimento, né, de tantas terapias, onde a psicologia teve muito auxílio, sim, através da meditação e do yoga, mas nós percebemos que a alimentação que nós passamos a praticar tinha muita influência nesse estado de consciência expandido que nós fomos conquistando, a ponto de nos libertar da gaiolinha que a gente vivia dentro de um apartamento, numa cidade, né? Numa vida completamente urbana, na vida acadêmica, dando aula na universidade, produzindo ciência. E eu repito, tudo isso é muito importante, mas começou a ficar pequeno. Então, quando a gente foi sentindo a necessidade de saber a origem do alimento, de como o alimento que a gente estava consumindo era processado, né? Isso tudo foi nos dando o desejo de ficar mais perto do chão, mais perto da mãe terra, né? E aí a gente tinha um espaço, que é uma cabana de madeira na beira da lagoa, onde a gente vive, que é o nosso ashram familiar hoje, né? E a gente foi gradativamente migrando, Igra, para morar aqui. E hoje eu moro aqui, os meus atendimentos online a nível clínico e psicológico acontecem daqui. As minhas sessões de yoga dance com os grupos de mulheres, né? Tenho trabalhado com grupos do feminino, em grande parte deles com mulheres, acontecem a partir daqui. E nesse espaço também a gente recebe as pessoas que querem mergulhar mais profundamente para processos de imersão terapêutica, né? Então a minha história foi acontecendo assim, num próprio processo de autolibertação, onde essas ferramentas fizeram parte, e eu tô aqui para compartilhar conforme for do interesse de vocês. Que maravilha, muito bom. Eu estou vendo as pessoas entrando aí, várias pessoas entrando. Eu vou pedir para vocês colocarem aqui, clicarem no aviãozinho para chamar outras pessoas. E aí, Carlinha, te escutando falar, eu percebo que você sentiu, né, essa multidimensionalidade que nós somos, né? Seres emocionais, mentais, energéticos, vibracionais. Tá tudo coexistindo, né? Tá tudo em sintonia, tá tudo conectado com as dimensões, as multidimensões de tudo que existe, né? E aí eu quero te perguntar sobre essa nutrição sutil, sobre esse conceito. Eu até vou escrever aí, deixar fixado, porque se nós temos um corpo sutil, que é um corpo energético, tudo que existe também tem o seu aspecto sutil, seu aspecto energético, né? Que vibra dentro do aspecto material, vibra na matéria esse aspecto energético. Então, o que eu percebo é que no momento que a gente se nutre de um alimento, a gente também está se nutrindo da energia desse alimento. E se esse alimento carrega veneno, de agrotóxico, a gente vai estar se nutrindo desse veneno não só no aspecto físico, mas na falta de cuidado nessa produção, nessa cadeia produtiva, né? Eu acho que o que eu sinto hoje, olhando todo o processo até de realização e de planejamento da UI Superfoods, eu nem costumo falar da UI quando eu estou aqui nas lives, mas o que eu estou percebendo no processo de planejamento é que existe uma consciência e um cuidado em cada etapa, desde a produção até a relação com os produtores, que é uma agricultura familiar, até a relação com as pessoas que moram no lugar, a necessidade de uma troca de saberes. Então, assim, essa consciência presente em toda a cadeia produtiva me parece o que conecta com esse campo mais sutil que permeia tudo. Então, sem dúvida alguma. se você percebeu, né, essa outra dimensão do ser num lugar mais sutil e por isso procurou terapias holísticas, né, para completar o seu saber dentro do mundo acadêmico, que sim, é uma base importante, eu queria que você fizesse essa conexão com o alimento, né? O que é esse alimento sutil que você está trazendo para a gente? Eu creio, né, Ingra, que a gente vem assim com uma missão a cumprir,
né? Então, olhe bem, a gente está aqui falando de alimento sutil, orgânico, cadeia produtiva sustentável, né? E quem é esse ser material aqui, essa mulher de 50 anos com esses rótulos que a gente falou, né? Psicóloga, yogini, culinarista sutil. Bom, nessa jornada existencial, eu sou filha de imigrantes italianos, donos de estabelecimentos de comida, porque eu não considero alimentação, eram comida, eram churrascarias, né? E eu cresci, enquanto criança, dentro de um meio absolutamente desnutrido no que diz respeito a todos esses aspectos. Então, por isso eu me ofereço através de um ashram familiar, e depois eu vou contar toda a minha jornada até chegar à nutrição sutil, porque muitas vezes as pessoas que estão numa vida completamente urbana e aparentemente desconectadas dessa dimensão sutil, acham que isso é algo fora do seu alcance. E eu costumo dizer que se para mim foi possível fazer a travessia e a jornada, passar esse rascunho a limpo, bom, é possível para todas as pessoas. Porque eu vim exatamente na contramão, não só a vida acadêmica, mas dentro de uma vida pré-programada, vamos dizer assim, para um sistema totalmente convencional. Então, sejam as pessoas que fazem a conexão via espiritual, sejam as pessoas que fazem a conexão via intelecto, ou sejam as pessoas que já têm essa conexão com a Terra, né? Todos esses aspectos são pontas de um tripé que só nos dão essa vitalidade, essa energia, esse discernimento mental quando estão juntas. Porque não é possível, né, que só uma dessas vertentes venha sustentar um processo duradouro. Então, no meu caso, né, o processo todo de buscar uma nutrição sutil se deu por uma anemia fulminante na adolescência, enquanto eu comia carne. Enquanto eu comia muito, enquanto eu fazia parte de uma família que tinha redes de restaurantes, banquetes, né? Enfim, muito bem frequentados, foram muito bem sucedidos, enfim, dentro do paradigma convencional. E eu tive uma anemia adolescente fulminante, né? E a minha anemia só foi curada a partir do momento que eu passei a me nutrir, né? Então, o que é a nutrição sutil? Ela tem um viés afetivo, porque na minha família, como a gente servia no horário das refeições, Ingra, a minha família nunca sentava junto para fazer uma refeição. A gente servia as outras pessoas. Então, por mais que a comida em si fosse saborosa ou saudável, eu não tinha o viés da nutrição afetiva. Segundo aspecto, todo alimento feito em massa, né, feito dentro de uma cadeia desconectada do pensamento de onde ele vem ou com um fundamento maior, ele me desnutre também do que a gente chama do yoga de energia vital, né? E veja bem, é óbvio que um alimento colhido do pé, natural, sem agrotóxico, tem muito mais energia vital do que um enlatado, processado e com corante. Isso é óbvio para qualquer um. No entanto, a coisa não é tão simples assim. Porque se uma pessoa, por exemplo, estiver dentro da sua realidade, dentro da sua possibilidade, né, fazendo o seu melhor na busca de um alimento, ela talvez, e esse seu melhor às vezes é algo que ela precisou congelar no início da semana para comer ao longo da semana, enquanto ela concilia a sua prática de esporte ou a sua vida, enfim, produtiva, no seu servir, que é tão diferente para todos nós, né? Eu costumo dizer que todos nós somos terapeutas, cada um em diferentes linhas e cada um em diferente servir. Então, além do viés afetivo, essa base, vamos dizer, da consciência, que você já citou aí, do que está por detrás de cada alimento, né? Passa a ser um segundo viés que vai determinar como o organismo da gente assimila isso tudo. E claro, eu brinco dizendo até que vindo dessa origem familiar, né, eu não fui só a maluca que tinha saído da caixinha, mas eu também fui deserdada, eu brinco dizendo, né? Porque eu fui buscar um outro viés que se tornou o meu meio de vida, porque o que eu ofereço, o que eu proponho para os meus amigos evolutivos, né? Eu não chamo de clientes ou de pacientes, mas são verdadeiramente amigos evolutivos com quem eu aprendo junto. Eu passei só a partilhar aquilo que cientificamente havia comprovações, mas que eu tinha me oferecido como cobaia para testar. De que maneira, por exemplo, a prática da meditação meditava a minha mente para que eu me tornasse uma psicóloga com melhor discernimento. E de que maneira que o alimento que eu estava ingerindo facilitava ou dificultava a minha meditação. Compreende? Então, tudo isso estava associado. O que eu vou comer limpa a minha mente ou vai estar, de alguma maneira, perturbando a lente da minha mente com a qual eu vejo a realidade.
E aí foi acontecendo naturalmente. É óbvio que eu fui me cercar, né, de nutrologia, de especialistas que fundamentam isso tudo. Eu tenho uma filha adolescente, é importante dizer, né, que nesse meio caminhar, assim, familiar também, ela muito cedo fez a sua opção consciente por ingressar nesse universo da alimentação mais sutil também. Atualmente ela é a mais evoluída em todos os membros da família, assim, porque essa galera já vem com uma consciência dessa sutileza nata, quanto nós estamos aprendendo, né? E isso me colocou num lugar, Ingra, de sair, sabe, daquela consciência do bicho grilo? Como eu estava praticando yoga, meditando e me oferecendo profissionalmente para sugerir isso às pessoas, eu tinha uma dupla responsabilidade de que isso estivesse muito fundamentado, né? E eu consegui até determinado andar da carruagem, vamos dizer assim, com a fundamentação científica, com essas pessoas que me auxiliavam, até que eu senti a necessidade de fazer o que eu estou fazendo agora, que é a minha própria composteira, que é morar no chão, que é, enfim, produzir todos os alimentos que eu posso produzir, ainda em pequena escala, eu estou engatinhando nisso, né? E me cercar de produtores orgânicos ou de redes mesmo de alimento que estejam com as quais eu tenha a consciência de que tem a ver com essa teia expandida que se mantém no nível da consciência vibracional e sutil. Por isso eu estou aqui fazendo uma live, né, dentro dessa causa da We Superfoods também, porque aquilo que eu vejo que está por detrás do que eu estou comendo é o que sustenta a vibração da minha mente. Então não é uma questão de, tudo bem, as pessoas dizem, não dá para ser radical, imagina se eu vou deixar de comer as coisas que eu gosto. Então não se tratam de restrições ou nem se trata de falta de liberdade. É o exercício de experimentar em si próprio o que aumenta a minha vitalidade e o que aumenta o meu discernimento mental, antes de mais nada, que me coloca num lugar de ser livre para verdadeiramente fazer escolhas e não só ir, né, nessa normose em que a gente está inserido. Nossa, Carlinhos, o que você está falando eu acho tão importante, porque assim, eu acho que a gente precisa também refletir sobre os nossos prazeres, né? Porque você falou, a pessoa, eu não vou deixar de comer o que eu gosto, mas às vezes a gente tem um prazer distorcido, né? Na nossa sociedade isso é muito comum, um prazer distorcido. Ou seja, a gente desenvolve um gosto por um alimento que não nos nutre, que nos faz mal. Então, assim, eu percebo que isso está muito conectado com falta de consciência e falta de amor próprio mesmo, né? Porque, assim, eu desenvolvi um pensamento, eu não estou aqui querendo dizer que eu sou melhor do que ninguém, mas eu, graças a Deus, há muitos anos, eu parei para pensar e eu descobri que eu deveria gostar daquilo que gosta de mim. Né? Então, assim, em outros setores eu não sou assim tão evoluída, mas nesse setor, né, de gostar do alimento que me faz bem, esse equilíbrio da troca, assim, por que eu vou gostar de um alimento? Por que eu vou ingerir um alimento que eu sei que não me nutre ou que me faz mal e ter algum prazer nisso, né? Ou seja, se existe um prazer que foi desenvolvido, um prazer de paladar, o fato de saber que esse alimento não me nutre já começa a quebrar esse prazer ali pela metade, né? E esse prazer não se sustenta, porque assim, é o que você está trazendo. Você comer um alimento que te nutre, te faz bem e te faz render energeticamente, que eleva a sua energia vital, sua energia sutil. Caramba, eu amo esse alimento, assim. Então, assim, Exatamente. eu amo as coisas que me amam, né? Claro que isso é um processo, assim, que ele não tem fim, porque eu vou percebendo que muitos setores da minha vida ainda tem essa conexão com o prazer distorcido. Mas a gente Sim. vai curando, né? A gente vai curando. Então, essa coisa do alimento, e até eu acho, Carlinha, que a gente pode falar aqui para as pessoas que a gente tem uma surpresa hoje, que eu estou aqui, eu fui convidada pela Carla Cavalheiro e pela linda família dela, o Kleber e a Duda, a estarmos aqui, eu e o Guilherme, no ashram familiar dela. Então a gente está aqui no mesmo ambiente, a gente conversou para ver como é que a gente ia transmitir isso juntas, né? Para não estar uma no espaço e outra no outro, já que não dá para fazer a live com a câmera muito próxima por questões técnicas. Então, eu acho que eu vou convidar a Carlinha para vir aqui para o meu lado
E a gente vai pedir para os seguidores da Carla, do perfil dela, continuarem assistindo essa live. A gente vai ficar aqui no perfil da UI. E o nosso próximo assunto, quer dizer, a gente pode falar do que você quiser, amiga, mas eu sugiro que a gente desenvolva um pouco sobre a mulher madura, sobre essa idade dos 50 anos. Eu vou fazer 50 anos segunda-feira, 54, quer dizer, aquela. Vou fazer 54 segunda-feira, você tem 50 anos. Então, assim, a gente está numa faixa de idade que eu percebo que pode ser bem interessante a sua experiência, não só para quem está na faixa dos 50, mas para quem está mais nova e pode entrar nesse caminho da saúde muito antes de chegar nos 50, né? Porque o que eu percebo da gente é que a gente já chegou nos 50 cheia de saúde. Mas essa saúde Aleluia! precisa ser. E essa saúde precisa ser cultivada, né? Como uma planta, né? Sem dúvida. Então, assim, eu vou trazer duas questões aqui antes da gente se conectar fisicamente também, né? Antes de eu encontro da Ingra, para não perder algo fundamental que nem estava assim na nossa pauta de falar, mas ela trouxe por intuição e sabedoria aí. Que é a questão assim, não só do prazer da alimentação, mas da beleza da alimentação. Nós somos seres multissensoriais e a gente comete o equívoco de imaginar que uma alimentação saudável, né, é aquela que é insonsa ou que é uma coisa assim meio, né, meio carinha de pobrinho, bem, assim, burrinho e feinho, como eu digo. Então, o nosso papel aqui como terapeutas que somos e nessas imersões que a gente tem aqui no Ashram Familiar é permitir às pessoas que nos curtos períodos de imersão que elas estão aqui, ela experimente alimentos diferentes do que aqueles que a gente é acostumado a comer convencionalmente. Para quê? Para desenvolver as papilas gustativas, abrir regiões do cérebro que estão lacradas. A gente tem um potencial milionário dentro da gente que está em desuso. E pelo simples fato de a gente ingerir várias vezes ao dia alimentos sutis que têm um potencial de desbloquear áreas do nosso cérebro, ele nos dá esse potencial que foi desbloqueado para todas as áreas da nossa vida. Então, o prazer e a beleza precisam fazer parte da jornada de autoconhecimento, da jornada de autocuidado e dessa jornada de nutrição de todas as dimensões do ser. Para que fique bem claro às pessoas, né, que evoluir nessa direção de um autocuidado nutritivo não significa se privar de prazer. A gente vai mudar a fonte de prazer. Eu costumo fazer a seguinte analogia, assim, a gente, por grande parte da vida, enquanto desconhece essa importância do alimento, a gente troca pau-brasil por espelhinho. Então, a gente fica comendo coisas que têm corantes, que têm estimulantes para o cérebro, que dão um baita de um prazer rápido, que geram uma enormidade de malefícios para o corpo e para a nossa mente, para o equilíbrio das emoções. Um exemplo aqui, Ingra, são os corantes usados nos alimentos, em especial nos alimentos de criança, que são o que gera a necessidade do consumo indiscriminado de Ritalina. Porque a incapacidade de foco, de concentração mental está ligada a 3 aspectos: corantes, alho e cebola. Veja bem. Então, Uau. nós temos... Pensa bem, eu venho de uma família italiana que tudo tinha muito alho e cebola. E segundo a tradição Ayurveda, em hospitais Ayurveda, onde eu estive, né, estudando em loco, a gente aprende que alho e cebola não são temperos, eles são remédios. Eles têm um potencial muito importante para determinadas situações. Então, as pessoas que, porventura, têm muita dificuldade de meditar, que têm muita distração mental, que têm muito foco distraído, né? Falta de foco, elas precisam prestar atenção no consumo dos corantes, do alho e da cebola, porque esses podem estar sendo o grande vilão. Então, a gente ensina, né, as pessoas a descobrirem um alimento saboroso, temperado, nutritivo, com alternativas para esses alimentos, que já são, para ter ideia, grandes redes internacionais, né, pilotos internacionais em algumas companhias, são vetados de consumir alho e cebola, porque isso prejudica a rapidez de raciocínio mental, de reação. Então, percebam como a gente está falando de uma coisa interligada. Eu nem sabia disso, amiga.
Muito amplo, Sério apenas isso? para citar que não é o fato de eu não posso comer. Não. Se o objetivo da minha mente é meditar, porque meditar vai me dar mais discernimento mental e mais vitalidade física, para quê? Para eu realizar todas as atividades que eu escolher fazer que tenham a ver com o Dharma da minha vida, né? Cada um na sua linha, cada um no seu foco. Eu preciso ter muito cuidado com essa malha da escolha dos grandes vilões que a indústria indiscriminada não nos traz conhecimento, né? Então, a proposta das dimensões terapêuticas é ir a essa profundidade, mas numa simplicidade de que as pessoas saiam daqui capacitadas não só para desfrutar do detox, mas chegar em casa e conseguir levar adiante essa proposta de terapia que junta a psicologia, o yoga e a nutrição sutil. E é interessante, Carla, isso que você está trazendo. Assim, eu senti agora de falar aqui para as pessoas, e você me fala se é isso mesmo, que, ok, então você está trazendo isso, né? Essa questão que a gente precisa ter um cuidado com a cebola e com alho na nossa alimentação. Só que, ao saber disso, a gente não precisa cortar o alho e a cebola da alimentação totalmente. O que você está nos dizendo é cuidado com exagero, porque sim, na nossa sociedade se usa muito alho e cebola, e eu nunca escutei alguém falar que isso precisa de cuidado, que isso precisa de uma medida. É a primeira vez que eu estou escutando isso, e olha que eu estudo alimentação, então é algo que realmente é novo na nossa cultura, né? Que precisa ser disseminado. Esse é um de alguns exemplos, Ingrid, do que não é tocado. Assim, foi de propósito que eu trouxe esse pó de mico aqui no meio, né? Porque se a pessoa vai eliminar, se ela vai diminuir, ou se ela vai aumentar o consumo disso na sua vida, está relacionado com o que eu estou falando aqui. Conhecimento científico e a experiência em si. Por exemplo, a gente conhece associado a longevidade das pessoas justamente pelo consumo de alho e cebola. Então, o que significa? Se a gente considerar o corpo físico no meio de um grande resfriado, a gente está em meio de coronavírus, e por isso eu trouxe esse aspecto aqui, né? As pessoas podem potencializar a sua reação de superaquecimento do corpo, e ela vai, então, com isso, ter uma sudorese, uma transpiração intensa, e vai eliminar toxinas. Se eu tenho uma inflamação, eu posso me fazer uso e benefício desse alho e dessa cebola. O que eu quero dizer é que não é porque, sei lá, tomar S faz bem para o coração, eu vou substituir o biscoitinho do café por tomar S todo dia. Sim, né? sim. Então, o grau E se e a a gente. quantidade... Não, e Fala até lá. do que você está trazendo é para a gente, enfim, se a pessoa está num resfriado, está numa inflamação, está num processo que precisa de cura, essa falta de atenção pode ser já de um mecanismo de colocar toda a energia do corpo e o procedimento do corpo para essa cura que ele precisa operar dentro dele. Então, assim, uma pessoa que está doente não precisa de tanta atenção, né? Se a gente quiser olhar para isso dessa maneira, né? Então, eu vou juntar assim esse olhar, né, com o convite anterior de que a gente possa ir Venha! para o meio da natureza juntas, né? Vamos ver como é que vai ser a conexão virtual, que a conexão aqui afetiva e do propósito já está feita, mas vamos ver se o sinal da internet vai nos ajudar. E aí eu convido, se tem alguém que está aí assistindo a gente pelo meu perfil, pelo Kali Yoga Terapia, migra lá para o perfil da Wii Superfood agora, porque o meu canal vai cair, né? Vai cair o sinal e a gente vai ficar conversando juntos aqui no canal da Wii Superfood, ok? Vem junto! Vem, amiga! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! E não tá dando microfonia. Uau! Então... Gente, então, isso aqui é um teste que a gente está fazendo. Eu quero mostrar. Tá, será que as pessoas estão conseguindo escutar assim? Eu quero ver se a gente consegue ir mostrar a horta da Carla, que é a coisa mais linda. Vamos lá? Ver se a internet segura? Então, vamos ver até onde vai, porque assim, isso é para responder a provocação do que a Ingra disse. Dê um sinalzinho aí pra gente de como tá chegando o áudio. Tá chegando legal o áudio? Sim. Para dizer que assim, a maturidade das mulheres de 50 anos nos autorizam a correr riscos. Então, se o sinal cair, fica aí que a gente vai voltar. A gente vai lá primeiro ou a gente fala um pouco da nossa idade,
Eu acho que a gente pode ir ali. Vamos ali Vamos, num cantinho mais sutil, já que a gente está vamos. falando de sutileza. Então, ó, esse aqui é o ashram familiar. Tem cada espaço, gente, a coisa mais deliciosa. E aí, a gente combinou de fazer essa live juntas. Olha esse espaço. Entra aí, amiga, para eu te mostrar. Vamos junto. Bora, A vamos ver gente combinou corretamente. de fazer essa live junto, e aí de repente eu falei, gente, mas eu acho que a live foi feita para quem está separado, porque a gente junto dá microfonia. Então a gente está inventando aqui uma maneira de fazer essa live, começando separado, depois ficando juntas. E é isso. Vamos falar aqui da nossa idade, dessa faixa dos 50. Vamos falar da responsabilidade também dos 50. Primeiro, para começar dizendo assim que a gente aqui em casa fez todos os testes de coronavírus, a gente está aqui sem Sim, máscara juntas uma com a outra, mas isso não é um ato de irresponsabilidade, a gente teve todas as precauções, sim. porque a gente entendeu que o que nos conecta é uma coisa afetiva e corações não podem ficar separados. Por isso a gente está juntas fisicamente também. Sim. Chega aí, Mel. Melzinha. Então, tem mais uma visitante aqui para nossa conversa. Então, o papo é a história dos 50 anos, Ingra? Eu acho, amiga, porque as pessoas querem muito saber sobre isso, né? Porque, assim, por exemplo, eu faço uma confusão com a coisa da idade, até falando ali antes da gente vir para esse lugar, eu, né, me atrapalhei, falei 50, mas às vezes eu aumento um ano, dois, eu fico confusa mesmo, porque a idade biológica, para mim, nunca bateu muito com a minha idade de energia, com a idade real, né? Eu li um livro, mais ou menos com uns 28, 29 anos, que chamava Dieta da Idade Verdadeira. E esse livro mudou a minha cabeça com relação à alimentação. Era um livro sobre alimentação, justamente porque ele falava que a gente tem uma idade biológica, uma idade cronológica, uma idade. Assim, a gente tem várias idades que se entrelaçam, né? E o que eu percebo na gente é que a gente tem uma vitalidade, uma jovialidade que não é compatível com a idade biológica ou com o que se espera de uma mulher de 50 anos. E eu não dou a menor bola para isso, para minha idade. A Carla também não dá a menor bola para isso. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, assim. Será que é um ato de contravenção, de rebeldia, não ficar fazendo o que a idade manda fazer, não dar bola para a idade, ajuda a gente também a criar uma nova maneira de viver os 50 anos? O que você acha Deixa eu disso? responder como uma psicóloga, então, aqui primeiro. E essa rebeldia tem a ver com o transbordamento, né? Que é sair de um formato pré-estabelecido. E é óbvio que tudo que vai além amplia as possibilidades. Então tem a ver com isso. Mas quem acompanha a Ingra nas redes sociais, quem acompanha de alguma forma o meu trabalho, né? Como yogini, como terapeuta dessa forma expandida, ou mesmo trabalho aqui do Ashram, vai perceber que por detrás dessa vitalidade tem uma coisa chamada consciência. Existe uma coisa chamada sadhana, né? Que é um trabalho de profundo autoconhecimento, onde a gente vai além desses limites do que esse corpício aqui, por mais que ele esteja, né, saudável, por mais que ele esteja vitalizado, o que bota combustível nesse corpo, né? O que coloca a vibração, se a conexão da nossa mente é 3G, é 4G, se ela é Wi-Fi ou não, tem a ver com o estado de consciência que a gente desenvolve. Então, é isso que mantém essa vitalidade. Eu percebo que com o passar dos anos, a gente falando aqui os pássaros sobrevoando, com o passar dos anos, eu tenho mais horas de meditação, eu tenho mais horas de estudo. Isso que eu falo de estudo. Peraí, amiga, eu acho que eu tenho que tirar isso daqui por causa do seu áudio. Agora que eu me dei conta. Será que as pessoas estavam te ouvindo bem? Pessoal, dá um retorno aí pra gente. O que vocês estão ouvindo dessa loucura que a gente tá fazendo? Não, vai ver aqui? vai ver que eles estavam me ouvindo e te ouvindo um pouco mais baixo, provavelmente. Tá bom. Né? Então, para dizer que essa vitalidade crescente, que é inversamente proporcional aos anos que vão aumentando, as pessoas imaginam que a vitalidade vai diminuir. Tem a ver com os alimentos que a gente consome, tem a ver com a prática da meditação que a gente faz, tem a ver com essa rebeldia que a Ingra falou, no sentido de não ficar sendo seres ordinários. A gente vai buscar o extraordinário que nós somos. O natural do ser humano é ser extraordinário. E para viver e para vibrar nessa potencialidade extraordinária que a gente busca alimentos orgânicos, pertencer a uma rede que a gente chama no yoga
de Bhagavad Dharma. O que é Bhagavad Dharma? É estar num fluxo virtuoso, co-criativo, né? Que vai mantendo a gente em conexão com uma onda elevada que faz com que a gente se encontre com as pessoas, com os lugares, com as situações, com as oportunidades que nos dão vitalidade física, recursos materiais, conhecimentos intelectuais. Para quê? Para que a gente vá avançando. E é claro que a gente precisa de mais tempo para isso, né? Claro. Por isso que eu honro os meus cabelos brancos, porque eles trazem junto esse aumento da vitalidade, claro, dentro dessa consciência. É, muito bom. A gente está querendo dar um tempinho aqui antes de ir lá na horta, porque tem uma questão da internet, que a gente não sabe se vai segurar até lá. Então, assim, no último minuto a gente vai até a horta para vocês verem como a gente pode ter horta num espaço de terra pequeno. Inclusive, se a pessoa não tem uma casa, porque aqui já é um luxo, tem terra, tem quintal, tem jardim, a pessoa pode ter num vaso. Exatamente. Assim, num pequeno espaço, tudo que você consome com semente. A Carla estava me mostrando mais cedo, né? Que às vezes a gente gosta de um alimento, uma fruta sem semente, como uva sem semente, mas justamente o alimento com semente é aquele que a gente pode plantar em casa, principalmente se for orgânico. Isso. Né, Carla? Então, o que nos dá autonomia, né, é se tornar o seu próprio terapeuta, se tornar o seu próprio mestre, se tornar o seu próprio guru, se tornar o seu próprio produtor. Então, a gente amputado por essa forma de praticidade da vida que faz que a gente ache que o pré-cozido, o pré-isso, o pré-aquilo, a ponto de um alimento já vir sem semente, e a gente achar isso bacana, é um abuso, é uma distorção completa, é uma desconexão. Então, se a gente come um pimentãozinho aqui, que veio lá do produtor orgânico, é óbvio que eu vou reservar essas sementes e vou nutrir a terra de novo. Assim como nós mulheres, a gente está falando da questão dos 50 anos, né? Ainda não entrei na menopausa e eu estou descobrindo e estou confessando aqui que assim, o voltar a sangrar na terra, né? Levar o meu sangue de volta para a terra, tem feito parte dessa cadeia de ter descoberto como uma semente se produz, como eu posso gerar o meu próprio alimento. Então, as pessoas que estão em casa podem procurar fontes mais orgânicas das quais elas estejam recebendo o seu alimento, né? Olha o vento. Ah, tá chegando a chuva. Chuva para o Pantanal, gente. Chuva pelo amor de Deus, chuva para o Pantanal. E para estimular isso que a Ingra acabou de falar, né? Para vir para cá, para a terra, eu antes comecei plantando em vasinho, ampliando o espaço da casa, né? Quando eu vi que a casa estava tomada de vasos, floreiros, eu disse, bom, é hora de ir para a terra, né? Então, para estimular todo mundo a começar pequeno, do tamanho que dá, mas ir migrando para essa direção de um fluxo virtuoso, onde a gente assiste aquilo que tem a ver com o nosso grau de consciência, a gente dá ibope para redes sociais, para pessoas, para produtos, para serviços, a gente compra, a gente consome aquilo que eleva a vibração de todos. E o que é um superfood? O que é um superalimento? Não é só aquilo que vai me dar mais vitalidade física, mas é aquilo que vai me fazer ter conexões reais e humanas verdadeiras e que a rede produtiva desse alimento também esteja preocupada com tudo isso, né? Eu não estou nutrindo só a mim, porque isso é uma desconexão. E aí o processo vai se fazendo gradativo e simples, e como a gente é apaixonada por esse tema, teria muitas vertentes aí para falar. Amiga, agora me fala, eu tô na menopausa já, me dá umas dicas aí de alimentação e, por exemplo, como é que é o sol, né, na menopausa, a vitamina D, a necessidade desses pequenos hábitos do dia a dia. Fale um pouco aí, porque eu sinto que a gente não fala muito de menopausa, de mulher nos 50, nos 60, isso ainda é tabu e é uma bobagem que isso seja um tabu, porque, caramba, é maravilhoso ter 54 anos, tá tudo certo, assim, não existe esse fantasma, né, que a gente acreditou durante tanto tempo. Então, traz aí alguma dica. Acho que são 3. A mais importante você já citou. Bom, a gente pode pagar o mico aqui porque os músicos são os nossos filhos, né? Mas eles estavam lá há pouco cantando algo que diz: era o sol que me faltava, né? Então, vitamina D do sol não é só essa que vai ser absorvida, né, pelo fato de tomar sol, mas tem a ver com uma coisa chamada disciplina. Porque os horários da natureza nos tornam orgânicos. O horário que a gente vai dormir tem a ver com a absorção disso. Então, cuidado assim com o excesso, superabuso das redes sociais noturnas, porque isso impede minha glândula pineal de funcionar
impede a minha vitamina de ser absorvida. Então, é óbvio que eu vou ter uma melhor absorção, não só na menopausa, mas me preparar para ter uma menopausa saudável, se eu sou daquelas pessoas que gostam de ver o sol nascer, se eu sou daquelas pessoas que gostam de me recolher mais cedo para ter vitalidade ao acordar. E claro, cada um dentro da sua possibilidade, né? Então, tomar sol e o horário de acordar e o horário de dormir regulam os nossos hormônios. Uma segunda dica fundamental para nós mulheres, né? Os homens também têm andropausa, enfim, mas é o que a gente chama da prática da biopsicologia. Biopsicologia é um processo que faz com que, através de asanas específicas do yoga, a gente consiga massagear as nossas glândulas endócrinas e produzir os hormônios que deixam de ser produzidos naturalmente, né? E a gente possa também diminuir os hormônios, como o cortisol, que é o hormônio do estresse, que impede que nos momentos de pico ou nas fases de transição da vida, como é o caso da menopausa, as pessoas tenham tantas reações adversas, né? Então, o horário de acordar, o horário de dormir, a prática dessas asanas do yoga, e aí alguns alimentos, já que a gente está falando aqui. Sim. O inhame é um deles. Nossa, eu como muito inhame. Né? Então, dá é hormônio, né? O inhame é puro hormônio, né? E assim, esse inhame dá para fazer de milhões de formas, porque as pessoas dizem, mas é que nem chuchu, não tem gosto. Não, eu como quase cru. Eu como quase cru o inhame. E o inhame dá para fazer milhões de coisas. Sim. Eu fiz um iogurte de inhame. Você vai tomar no café da manhã. Então, iogurte de inhame com leite de coco. É tudo de maravilhoso. Talvez com um açaí da Wii Superfood pode ficar mais maravilhoso ainda, mas enfim, a gente pode fazer esses alimentos em casa também. Aliás, sugestão aí para as receitas da Wii, colocar inhame em uma das receitas, porque inhame é incrível. E eu costumo comer o inhame ou com um tempero mais salgado, ou então com mel, que aí é uma outra versão do inhame, fica mais doce. É a mesma quase história. Quase cru também. É a mesma história da soja, né? Porque assim, a soja é transgênico, vai plantar soja, vai desmatar para o gado, toda aquela história por detrás disso. Se você tem uma fonte orgânica, ainda é raro, mas a gente vai entrando por esse caminho, a gente vai encontrando as pessoas, a produção, o contato com isso. A gente sabe que a soja fermentada, e é uma boa produção de tofu caseiro, pode ser excelente para essa questão da menopausa também, né? Então, assim, em momentos diferentes, por exemplo, um adolescente, um excesso de produção hormonal ou de estímulo através do soja não é tão legal assim. Mas chega um momento na vida que a gente precisa de isoflavona, né? E aí a gente vai buscar isso na dolomita, que vai ter a ver com todas as nossas articulações. Enfim, a conversa é longa. Mas essa reconexão mente, corpo e o que a gente pode chamar de vibração, de alma, de espírito, o nome que cada um quiser dar, e a física quântica nos fundamenta isso tudo, né? É que faz com que, juntando esses aspectos, a gente consiga dançar mesmo se estiver chovendo, né? Manter essa vitalidade ao longo da vida. Isso mesmo. Aliás, dançar ainda melhor na chuva, né? Aproveitar a chuva, aproveitar tudo que vem, cada ciclo é precioso. Vamos dar uma volta aqui no seu quintal? Vamos eu queria mostrar, sabe o que eu queria mostrar, que eu achei lindo? Esse buffet livre aqui para os passarinhos. Porque, gente, hoje a gente estava almoçando e o passarinho veio na mesa. Coisa mais linda. Bom, o buffet livre, eles meio que já se serviram, né? Então, aqui, o buffet livre dos passarinhos. Que coisa mais linda. Aí tem essas orquídeas aqui também. Porque eu percebo que a beleza da mãe natureza... Você já cheirou? Não. Essa é das cheirosas. Gente... A beleza também nutre a gente, né, Carla? Porque assim, a nutrição nem vem só do alimento. Quando uma criança está brincando, quando uma criança estava falando e tinha um beija-flor aqui bebendo. Agora, né? A gente, quando uma criança está brincando, fazendo o que ela gosta, ela não tem fome. E a gente também é assim, né? Quando a gente... vamos lá, por ali. Vou só falar isso aqui, porque se a gente sentir que está caindo, a gente volta. Quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta, a gente não sente fome, a gente não sente sono, porque a gente está se nutrindo de colocar os nossos dons, a gente está se nutrindo de uma outra coisa. Então, assim, a nutrição nem vem só do alimento, a nutrição vem de muitas maneiras. E se esse alimento traz energeticamente esse componente nutritivo,
de vibração e de energia elevada, aí a nutrição fica plena, né? Tudo antes de ser matéria é vibração. É vibração. Então, antes de se tornar um alimento material, isso passou por uma onda vibracional. E mesmo quando o alimento já está materializado, né? A gente almoçou juntos hoje, antes de almoçar, a gente mantra. É importante mantrar antes de almoçar. O que é isso? Do seu jeito, na sua crença, da sua forma. Apenas respira e sacraliza o seu alimento antes de ingerir, né? Que ele certamente vai ter uma qualidade nutricional, de vibração energética muito diferente do que quando a gente está só comendo, como quem bota combustível numa máquina, né? Sim. Então é nutrir disso que a Ingra está falando, de outras vibrações que não são aquelas que já estão materializadas no concreto. É matéria e energia condensada. Aliás, você me lembrou de uma coisa. Enquanto, ó, vou mostrar aqui essa imagem que é linda, aqui do ashram. E lembrei de uma coisa. Fica aqui, Carlinha. Mostrar essa imagem. Olha que lindo, gente. Esse rosto aqui com as bromélias. Vocês sabem o lance das bromélias, é Shiva? gente? É Shiva? Quem é essa? Não, essa é uma deidade de Buda mesmo. Ah, de Buda. Então, que lindo. Você sabe a história das bromélias? Que Não. nunca um broto de bromélia morre sem dar um filhote. Tem a ver com essa coisa de cadeia orgânica, produtiva. Então, a gente tem muita bromélia aqui porque elas lembram a gente disso o tempo inteiro. De a gente servir, né? De a gente se doar ao longo da jornada. Frutificar, florescer antes, né? Não, o grande pecado é quando a fruta peca, né? Que ela cai do pé sem produzir nada. Então, esse é o pecado, é a gente não colocar nossos dons a serviço. Mas sabe o que eu lembrei quando você estava falando do nosso almoço hoje? A Dália Lendecker, que é a avó do Gui, que está ali. Oi, Gui! A avó do Gui me contou ontem, eu encontrei com ela, que ela agora não come mais, Carla, sem meditar primeiro, por causa daquilo. Vem cá, filho. Por causa daquilo que você falou, de não comer sem meditar. Ela disse, Ingra, fala pra Carla que ela criou um problema, que agora eu não consigo comer sem meditar primeiro. Que ótimo! Vem cá, filho. Caiu em solo fértil. Esse é o Gui. Nosso baixista. Vamos fazer uma live, faltou a Duda. Você perguntou dessa deidade de Buda. Tem um outro Buda aqui para as pessoas verem. Vamos lá. E para lembrar, gente, que se é Buda, se é Cristo, se é Shiva, se é a Terra, se é o Sol, não importa. Não são essas imagens externas. É a conexão com essa sutilização que a gente vai encontrando e que já estão manifestas na natureza, né? Então não tem a ver com se render a uma tradição ou uma crença. É o ato de mergulhar fundo dentro de si e assim como a gente busca a beleza em todos os aspectos, esses seres que já encontraram o caminho da iluminação estão por aqui ao redor para nos lembrar da divindade que já está dentro da gente. Sim, essa consciência é uma consciência unificada, né, Carla? E essas pessoas conectaram com essa consciência, então é uma lembrança da possibilidade de que a gente pode conectar também. Olha que lindo aqui, gente. O bromélia por tudo, gente, né? Aqui no jardim, é muito bom mostrar essas imagens. Tem acho cantinho especial. Para meditar em todo lugar. Aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui é o cantinho da meditação também. Vamos lá, enquanto tiver sinal aqui, a gente fica conectado. A gente vai mostrar o cantinho aqui onde acontece uma coisa muito legal que tem a ver com o feminino, que são os encontros do Yoga Dance Terapia. Tem um tatame de yoga aqui. Amanhã cedo, se a Ingra estiver disposta, a gente pode yogar junto. Bora! Filho, você quer fazer a câmera para mim? Eu confesso que meu braço já cansou. Tá doendo. Tá vendo? Esse é o lado de sair do convencional. Ai, que delícia! Uhul! Eu aqui. É aqui que a gente costuma yoga dançar. Estão todos convidados. E aí a gente se nutre de muito alimento sutil para que essa potência, né, possa estar transbordando a nível mental, a nível emocional e materializando, enraizando isso no mundo físico também. Mas vamos tentar mostrar. Chegar na horta. Vamos chegar na horta, vem, filho. Vamos lá. Ela não vai desistir. Eu não vou desistir, não. Ainda tem aí 6 minutos. Esse cuidado também, né? O que é que eu percebo, Carla? Que meu sinal ali, se a gente ainda tem sinal? Tem. Então, mostrar se as pessoas todas conhecem a Hora Pronobis. A Hora Pronobis faz parte da receita do superalimento. A gente se encontra, a gente se acha, filho, na câmera. Ok. Fica tranquilo.
Então, se a gente puder mostrar aqui que Ora Pronobis também, mesmo se você mora em apartamento, né, é legal ter essas mudas. Isso acaba ficando uma árvore muito frondosa, mas tem todos os mitos também, né? Principalmente para os vegetarianos, veganos, superatletas, da necessidade de uma quantidade maior de proteína. E essa é a fonte vegetal que tem maior proteína, né? Não requer para preparo de várias receitas, né? Ele vira tipo um gel, quase como se fosse uma clara de ovo, tão proteico que ele é, sem contar que é delicioso. Adorei. Então, eu falei, né? Tem Ora Pronobis na receita da Wii Superfoods, é muito bom. Todo superalimento tem que ter Ora Pronobis. Ora Pronobis. Orai por nós. Ora Pronobis é orai por nós em latim. Vamos lá, ó. Então, tudo é ciclo, né, gente? A gente se nutre do alimento, esse alimento nos dá vitamina. Abacate, joga o caroço. Ah, foi. Aqui, bota aqui a cadeira. Então, faltam 3 minutos para a gente encerrar essa live cheia de experimentação, né? Porque a gente não sabia como é que ia ser isso de fazer juntas, mas eu falei, gente... Saiu barato. Chegou a ter planos aqui de a gente fazer a live em cima de uma prancha de stand-up lá dentro da lagoa. Então, aqui só na horta saiu barato. Ai, ai. Então, assim, foi uma grande experiência e poder mostrar um pouquinho a terra, porque esse espaço aqui da Carla, assim como ela é um espaço de experiências, de transformações, de plantio de novas maneiras de ser e viver a vida. Então, eu quero te agradecer esse presente. Querida. Pessoas lindas aí assistindo a gente ficou aqui tão emocionada que não conseguiu, enfim, dar retorno para todo mundo, Sim. mas quando as pessoas me pedem, né, que tipo de terapia é essa que você propõe? Então agora está um pouco mais claro, uma terapia que inclui tudo isso para levar cada um ao encontro do terapeuta que já está dentro de todos nós. É isso aí. E que a gente possa observar o que nos real, verdadeira, que a gente comece a escutar um pouco o nosso corpo. Alguém está dizendo ali que na hora da horta travou. Pois é, acho que isso é plano do universo, as pessoas vão ter que vir aqui visitar o ashram familiar. É claro que a gente está durante o período da quarentena, né, com só atendimentos online, mas em breve vai voltar as imersões por aqui, as pessoas vão poder vir conhecer. Sim, e eu gravo um videozinho depois. É isso que eu ia falar. Eu vou gravar uns vídeos para a gente colocar aqui no Stories da Wii para vocês verem a horta e a composteira direitinho. Mas é isso.
Falta agora 1 minuto e pouco para acabar a live. Gratidão pela companhia de vocês. Gratidão, Carlinha, você e a sua família, gratidão. por nos receber aqui e fazer essa live diferente, ao vivo. Essa família humana que vai se reunindo em torno de um propósito comum, que é amor, né? Que é doar a melhor versão de cada um de nós. Eu gosto de lembrar, já que a gente está falando de nutrição integral do ser, de uma faz com amor e por amor, seja lá o que for, passa para outra frequência vibracional. Isso aí, gratidão, gente. Bom final de semana. Até a próxima. Namastê. Namaskar. Namaskar.